obrigado pela essa oportunidade. Gostaria de agradecer todo o resto dos irmãos, né, dos companheiros de Yogananda, né? E para mim é um privilégio poder falar ainda mais sobre o tema, né? Falar sobre o meu mestre espiritual, Srila Prabhupada, não? Sempre para mim me dá muito prazer, né? E como o discípulo não é nada sem o mestre, né? É como uma pessoa pensar que ela pode ser uma luz ou pode ser o calor separado do fogo, né? Então isso não é possível. Então eu gostaria primeiro eu vou só rezar o mantra para me harmonizar com o meu mestre para poder falar em nome dele, tá? Om Jnanatirandasya Jnanam Jana Shalakaya Chaksurum Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastatya Desatarine Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvina Vaditamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti 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 Hari Om. Tá, então, antes de eu falar sobre a vida de Srila Prabhupada, não, eu apenas gostaria de situar o contexto da tradição que Srila Prabhupada representa, a tradição que ele trouxe para o Ocidente a partir da década dos anos 60. Não? Então, talvez eu vou traduzir o meu mantra de reverência ao meu mestre, que indica a sua missão. Tá? Portanto, no segundo mantra eu falo que eu presto reverência àquele que é o servo de Saraswati. Saraswati pode ser a deusa da fortuna, mas na verdade se refere ao seu mestre espiritual Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, que é o fundador da grande missão Gaudiya Math na Índia. E ele foi o mestre espiritual de Srila Prabhupada. E Srila Prabhupada recebeu a missão de continuar fora da Índia, né, e especialmente os países de fala inglesa, primeiramente, a missão de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Shri Chaitanya Mahaprabhu é o fundador da nossa tradição, que é considerado pelas escrituras como o Yuga Dharma, que nesta era o processo de autorrealização mais eficiente é o processo de cantar os santos nomes de Deus, o processo de mantra yoga, não o processo de cantar os santos nomes. Então, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati pediu a Srila Prabhupada para que ele viesse no mundo ocidental para Gauravani Pracharine, para pregar exatamente, para divulgar a mensagem de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Shri Chaitanya Mahaprabhu, ele trouxe esse processo de cantar os nomes de Deus, não? Por isso que os Hare Krishna são conhecidos como Hare Krishna, porque eles estão sempre cantando Hare Krishna, estão sempre glorificando os nomes de Krishna, e ele divulgou isso por toda a Índia, entre o século XV e XVI. Tá? Chaitanya Mahaprabhu, ele é uma encarnação de Krishna mesmo, mas é uma encarnação muito especial, que ele veio junto, uma encarnação dupla, não? Junto com sua energia de amor, a sua energia de serviço, ou seja, que é Bhakti personificada, que é Radha. Então, Krishna não existe sem Radha.
conceito pessoal de Deus, ele é junto com sua Shakti. Isso é uma característica das tradições, dos ágamas do hinduísmo, né? Que Deus não é apenas um Brahman pessoal. O Brahman pessoal também é Deus, é o seu aspecto, mas ele também, como pessoa, ele sempre está presente com sua Shakti, e essa Shakti é a energia do amor. Tá? Então, portanto, o Srila Prabhupada veio trazendo, sob a orientação de seu mestre espiritual, essa mensagem para todo o mundo ocidental. Tá? Nirvishesha Shunyavadi Pastracharya, porque o mundo ocidental ele desconhece muito, apesar de haver o monoteísmo, o conceito de um Deus, mas há uma relação muito impessoal com Deus, um conceito unilista de Deus, que não é errado, mas é apenas uma propedêutica na espiritualidade. Primeiro, nós temos que entender que Deus é tudo, para nós podermos entender que aquela pessoa de Deus não é uma pessoa comum como nós. Então, ele veio nos dar essa mensagem e ensinar a Bhakti. Chaitanya Mahaprabhu, ele é parte do movimento histórico que aconteceu na Índia, no fim da Idade Média, né, que foi o grande momento de Bhakti. E ele foi assim, uma das personalidades mais conhecidas desse movimento de Bhakti. Tá? Então, é nesse contexto que Srila Prabhupada e a sua missão vem. Porque o movimento da consciência de Krishna, ele é tecnicamente considerado como religião, né? O Vaishnavismo Gaudiya, porque o hinduísmo em si não é apenas uma religião, é uma forma de você considerar todas as tradições religiosas e espirituais e místicas da tradição védica, daquela cultura que veio dos Vedas. Então, existem várias visões de Deus que, de acordo com o Krishna explica na Bhagavad Gita, Eyatamam prapadyanti, da medida que você se aproxima dele, ele se revela proporcionalmente. Então, se você se relaciona de Deus de uma forma neutra, impessoal, aí ele se manifesta apenas como o ser, o eu sou, tudo. Mas se você se aproxima dele com uma atitude pessoal, ele se manifesta como essa pessoa. Então, esses aspectos pessoais e pessoais de Deus são eternos. Entende? E ele se manifesta de acordo. Assim como, por exemplo, eu sou uma pessoa só. Nunca Sakshi, sou uma pessoa só, mas de acordo com o relacionamento, com a visão que as pessoas têm comigo, eu me manifesto proporcionalmente. Para minha filha, eu sou um pai, para minha esposa, eu sou um esposo, para meus alunos, eu sou um professor, para meus pais, eu sou um filho, e assim por diante. Até mesmo para o malandro na rua, eu sou o otário que vai ser roubado. Cada um me vê de uma forma e age comigo de uma forma, e eu me correspondo de uma forma a Deus, sendo infinito. E essa é exatamente a base do diálogo interreligioso. Nós vemos que, na verdade, é realidade útil. Então, dentro do hinduísmo, existem várias visões de Deus de acordo com a maneira como a pessoa quer vê-lo. Então, a tradição Vaishnava, ela considera que Deus, além de ser impessoal, ele também é uma pessoa e a realidade útil é um objeto de amor. Então, a tradição Vaishnava, mesmo antes de Chaitanya, em Ramanuja, é uma das tradições fortes, uma das mais fortes do que nós conhecemos como hinduísmo. Existe outra tradição que é o Shivaísmo, outra tradição que é o Shaktismo e o Smartismo também, que é uma tradição voltada a uma relação de Deus pela participação, pelo conhecimento. Então, existem várias tradições. Então, o movimento que Srila Prabhupada veio representar, o movimento de Chaitanya Mahaprabhu, é uma das tradições ortodoxas da religião védica no mundo de hoje. Então, vamos falar sobre Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, ele nasceu na Índia, na cidade de Calcutá, tá? Que foi durante a época da Índia britânica, não? A capital do sub-reino da Índia. Então, Srila Prabhupada nasceu nesse contexto no dia 1º de setembro do ano de 1896, em Calcutá. E Srila Prabhupada, ele nasceu numa família de Vaishnavas, de devotos de Krishna. Então, e ele recebeu uma educação, entende? Em escolas britânicas tradicionais na Índia, e depois ele se formou, entende? Nas universidades britânicas, mas como eles participavam do movimento nacionalista indiano,
estava lutando pela independência da Índia. Ele era gandiano na época, não? Então, apesar de ter se formado em literatura e outras coisas na universidade, ele, participando desse movimento, ele renunciou à sua graduação, ele rejeitou receber o título. Então, mas ele tinha uma formação também como farmacêutico e, portanto, na sua vida familiar, ele tinha uma farmácia em Calcutá, onde ele mantinha a sua família. Tá? Então, dentro dessa sua vida, né, como ativista, não político na época, ele veio conhecer o seu mestre espiritual, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, em uma das palestras, e ficou cativado com a mensagem de Shri Chaitanya Mahaprabhu. E aí ele recebeu a instrução de que ele deveria se dedicar à missão de Chaitanya Mahaprabhu e deveria divulgar essa mensagem em na língua inglesa por todo o mundo. Então, aí ele foi iniciado, não? E ele participou durante a sua vida e familiar da missão de seu mestre espiritual, servindo aos seus diferentes irmãos espirituais que tinham vários templos, né, da Gaudiya Mata. Ele sempre foi um dedicado servo da missão de seu mestre espiritual. E aí, com a partida de seu mestre espiritual, a missão dele e de seu mestre espiritual ficou assim ficou dividida. Cada discípulo fundou uma instituição particular, diferentes Gaudiyas, e ele ainda assim participou, ajudando muitos irmãos espirituais. Mas quando ele chegou na idade, assim, depois da sua aposentadoria, né, para assim dizer, ele tomou sannyasi de um irmão espiritual, Srila Keshava Maharaj, não? Ele foi para Vrindavana, que é um dos centros mais importantes da tradição Vaishnava, da tradição dos devotos de Krishna. E lá ele começou a traduzir várias literaturas para cumprir a ordem do seu mestre espiritual. Então, mas ainda assim ele sempre estava pensando na missão de como fazer. Então ele já estava por volta de 60 anos de idade, por aí, quando ele se tornou sannyasi em Vrindavana, e ele ficou morando num templo muito famoso da tradição de Chaitanya, em Vrindavana, templo de Radha Damodara, que era o templo que está presente o Samadhi, né, o lugar onde que foi fundado por Rupa Goswami e Jiva Goswami, que foram os discípulos mais importantes, um dos discípulos mais importantes de Shri Chaitanya Mahaprabhu, e portanto ali ele se inspirou e aí ele editou seus livros, não, uma edição de Bhagavad Gita que infelizmente se perdeu, e ele começou a trabalhar na obra máxima da nossa tradição, que é o Srimad Bhagavatam, que é um dos Puranas mais importantes, que é o Bhagavata Purana. E aí ele ia sempre a Delhi, de Vrindavana, para traduzir isso. E, ao mesmo tempo, ele começou a planejar a sua vinda ao Ocidente. Seu mestre espiritual, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, já havia enviado alguns swamis, alguns sannyasis, para pregar no Ocidente, principalmente na Europa, por volta dos anos 30, antes da Segunda Guerra Mundial, tanto a Berlim como também a Londres. E esses discípulos de Bhaktisiddhanta, irmãos espirituais de Srila Prabhupada, eles tinham feito alguns devotos ocidentais, algumas senhoras, algumas pessoas interessadas em misticismo, né? Mas não puderam ter continuidade nesse trabalho e voltaram à Índia. Então, o desejo de Srila Bhaktisiddhanta de espalhar não foi mantido. Então, portanto, Srila Prabhupada foi incumbido de continuar essa missão de uma forma bem mais assim, extensa, não? E aí ele, como era um renunciante, não, ele não tinha uma aposentadoria, ele vivia assim, uma aposentadoria que pudesse
pagar uma viagem ao Ocidente. Então, ele conseguiu, aproximando-se de uma senhora muito rica, Sumati Muraji, que era ligada à tradição de Vallabhacharya, um devoto de Krishna também. Ela era dona de uma grande empresa de cargueiros de transporte marítimo. E, portanto, ele conseguiu, com ela, uma passagem gratuita, entende? Num dos cargueiros, não? Tem especialmente um navio chamado Jaladuta, entende? Jaladuta, que Jaladuta significa em sânscrito como as nuvens, né? Aquele que transporta água, não? Então, essa empresa, e aí ele foi deixou Vrindavana, né? É muito interessante, vemos que a posição de Srila Prabhupada não é apenas um mestre espiritual de seus discípulos, um guru, mas também ele veio dentro de um projeto, dentro de uma profecia de que a mensagem de Chaitanya Mahaprabhu, a mensagem de Bhakti, iria ir para o Ocidente. O próprio Chaitanya Mahaprabhu disse que um dos grandes generais dele iria levar a consciência de Krishna, o cantar de santo nome a todo mundo. Entende? E também nós encontramos uma narrativa no Padma Purana, né, que diz que nesta era de Kali Yuga, entende? Bhakti Devi estaria em manifesta, entende? Apesar de haver vários momentos históricos da manifestação da cultura védica, entende? Quem estuda um pouco da filosofia, a cultura da Índia, vários momentos. Por exemplo, houve um momento que a tradição védica ficou muito estratificada dentro de um brahmanismo ritualista, que apenas dava a parte dos rituais, que ainda tinha um contexto muito material para que as pessoas ainda pudessem apenas nascer em mundos superiores, no paraíso. Essa parte é o primeiro ensinamento dos Vedas. E também existe uma parte mais gnóstica, né, nas Upanishadas, entende? Que tem como a meta a pessoa alcançar Sayudhya Mukti, libertar-se dos desejos, libertar do ciclo de nascimento material e alcançar uma unidade ontológica existencial com Deus. E também outra parte da literatura védica, chamada Skanda, é a parte Upasana, que é a meditação e a devoção a Deus. Então, portanto, nesse texto do Padma diz que nesta era de Kali Yuga, este Upasana Kanda, essa Bhakti Devi, né, que é essa parte da devoção, estaria muito pouco manifesta, né? Mas ela seria desperta no sul da Índia. Isso, quem conhece a história, vê que houve um movimento na Idade Média, não na época clássica da Índia, dos grandes místicos que surgiram no sul da Índia, os Álvares, grandes místicos Álvares, começaram a revolução de Bhakti, que se alastrou por toda a Índia, entende? Vários mestres. E aí, um desses Álvares mais importante, Yamunacharya e seu discípulo Ramanujacharya, não, começaram a apresentar a tradição de Bhakti de uma forma respeitada, como Vedanta, grandes templos. E essa tradição iria também, depois, viajar e se alojar em Vrindavana, Bhakti Devi. Ia ser desperta no sul da Índia, por essa tradição, época clássica da história da Índia, e depois ela iria ficar retirada, não, em Vrindavana, Bhakti Devi. E aí nós podemos ver o que aconteceu isso, porque o lugar de Krishna tinha sido esquecido, e foi Chaitanya Mahaprabhu, que, com seus discípulos, que resgatou a tradição de Krishna, escavando os lugares sagrados de sua lila, dos seus passatempos, e aí, em Vrindavana, toda essa tradição com Chaitanya Mahaprabhu foi revivida, cumprindo essa profecia do Padma Purana. E aí é dito que ficando em Vrindavana, aí Bhakti Devi iria viajar pelo mundo todo. Então, podemos ver também o que aconteceu com a vida de Prabhupada. Srila Prabhupada, ele também se retirou e ficou em Vrindavana, amadurecendo, e depois ele soou pelo mundo todo. Então, essas afirmações indiretas das escrituras, elas mostram realmente a posição de Srila Prabhupada como um Sanspata Acharya, um fundador de tradição religiosa. Ele expandiu esse movimento de Chaitanya Mahaprabhu
pelo mundo todo. Então, assim, ele partiu, portanto, na nossa narrativa, no Jaladuta, indo, e aí ele acabou chegando no templo de Boston, não, perto de Nova York, ali, e ali ele, sozinho, ele só tinha um baú com os primeiros volumes do Srimad Bhagavatam, 2 primeiros volumes que ele tinha editado em Delhi antes da viagem, não? Toda a economia que ele tinha, ele investiu nisso, não? Ele está apenas aquele baú e algumas rúpias, ele não tinha nem dinheiro suficiente, mas ele ficou hospedado na casa de uns familiares, de alguns amigos dele, indianos, não? E de lá ele começou a, sozinho, só como instrumento de Krishna, divulgar o movimento Hare Krishna de Chaitanya Mahaprabhu. Prabhupada não fundou o movimento Hare Krishna. O movimento Hare Krishna ele foi fundado exatamente por Chaitanya Mahaprabhu, mas ele fundou uma instituição, que foi a ISKCON, International Society for Krishna Consciousness. Assim como Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati havia criado as instituições gaudias, que hoje em dia são numerosas, e Prabhupada também criou a sua própria instituição para cumprir a sua missão, que é a ISKCON, International Society for Krishna Consciousness, Sociedade Internacional da Consciência de Krishna, no ano de 1966. Ele desembarcou em Nova York em 65. E aí ele simplesmente sentou nas praças públicas lá e começou a cantar. E aí começaram a chegar os primeiros discípulos. Entendeu? O fenômeno cultural, histórico, que estava acontecendo nessa época nos Estados Unidos era o movimento da contracultura. Tá? Então havia um grande interesse nas coisas do Oriente, entende? As coisas do yoga, esse movimento hippie. E Srila Prabhupada teve como seus primeiros ouvintes, seus primeiros estudantes, esses discípulos que vieram da contracultura. De uma forma, alguns eram hippies, outros eram profissionais que também tinham essa mentalidade aberta, e aí ele formou os seus templos, e depois abriu comunidades, e aí mandou seus discípulos irem para a Europa, Londres, os primeiros discípulos foram a Londres, ficaram lá também, aí tiveram grande sorte, não digo sorte não, não existe sorte, existe a sincronicidade do plano de Krishna, no plano do Senhor, e receberam o apoio dos Beatles na época, não? Tanto John Lennon como primeiro foi John Lennon, entende? George Harrison, e depois somente George Harrison continuou a apoiar, ajudou muitos devotos, ajudando a edição de um livro especial que Srila Prabhupada conta toda a vida de Krishna, que os devotos chamam de Krishna Book, né, o livro de Krishna. Ele assim, o movimento foi se espalhando por toda a Europa e todo o mundo. E foi exatamente no ano de 1973 que os primeiros discípulos de Srila Prabhupada chegaram no Brasil, e oficialmente em 1975 foi fundado a ISKCON aqui no Brasil. Então Srila Prabhupada, assim, ele começou a expandir o movimento. Então o movimento dele, existe um vídeo, foi gravado em DVD, né, sobre a vida de Srila Prabhupada, e se alguém estiver interessado em conhecer a vida de Srila Prabhupada, e você pode acessar que este vídeo está postado no Netflix, tá? O Netflix, eu não sei se é o Netflix ou depois eu vou confirmar, que vocês podem me procurar, eu posso ver se parece que é no Netflix, ou eu tenho um outro, entendi, uma outra dessa, me parece que o Netflix tem, esse filme é disponível para vocês assistirem a vida de Srila Prabhupada. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, tá certo. E o início como um grande pensador, entende? Não sei se foi Nietzsche que falou isso, então ele disse que qualquer movimento, ele no começo é ridicularizado, depois ele é combatido, e depois as pessoas vêm apreciá-lo e ele se expande.
Então, o movimento da consciência de Krishna, a missão de Srila Prabhupada também passou por fases assim. O movimento, houve uma época que as pessoas apenas ridicularizavam, coisa excêntrica, né? E chegou um momento que o movimento foi muito combatido por um movimento chamado movimento anti-seitas. Não só apenas ao movimento Hare Krishna, mas as sociedades religiosas, devido ao momento da época de 70, que o ateísmo estava bem em moda, né? Então mesmo as religiosas eram consideradas como uma forma de abuso psicológico, de alienação. Então houve um movimento com alguns psicólogos que quiseram dizer que os religiosos eles estavam sendo aliciados e tinham que ser salvos e levados para a clínica psicológica para fazerem deprogramação, então, seja, o movimento deprogramador. Então, o movimento sofreu muito. Mas isso foi muito importante, porque isso fez com que os intelectuais, estudiosos de religião se manifestaram, a comunidade indiana, entende? Pelos Estados Unidos, o mundo todo, que viam os devotos Hare Krishna como genuínos monges, genuínos brahmanas, sacerdotes da sua religião, vieram defender o movimento, e houve muitos casos na justiça, e o movimento saiu vitorioso e se estabeleceu. A credibilidade do movimento, e o movimento se espalhou pelo mundo todo, principalmente a maneira instrumental pelo qual Srila Prabhupada fez com que o movimento era pela edição de livros. Porque a vida de Srila Prabhupada, ele falava que era mais importante do que abrir templos, era escrever esta literatura. Então, os livros de Srila Prabhupada têm uma capacidade de poder trazer de uma forma fenomenológica a tradição da Índia, não de uma maneira apenas acadêmica, entende? Mas sim mostrando nas suas traduções desses textos em sânscrito o que é viver dentro da tradição de Bhakti, que é exatamente o modelo de seus devotos. Então, no começo, o movimento tinha muitas comunidades, o movimento tinha bastante cheio de devotos, e o movimento hoje em dia já tem uma estrutura diferente. Agora existe uma congregação bem maior, o número de monges está bem mais reduzido. Então, Srila Prabhupada, assim, ele criou também, além dos templos, em todos os lugares. É disso que Srila Prabhupada fundou, abriu 108 templos. Seu mestre espiritual, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, havia aberto 64 Gaudias por toda a Índia. E para o Srila Prabhupada, ele abriu 108 templos, comunidades rurais, como Nava Vrindavana, Gitanagari, várias comunidades que tentavam mostrar que as pessoas podiam viver, ter uma vida simples com pensamento elevado, mostrando, vivendo baseado na agricultura, na proteção às vacas, entende? E dessa forma, essas comunidades. E depois ele também, em Dallas, pela primeira vez, ele abriu o primeiro Gurukula, a primeira escola para a educação dos filhos, dos devotos, as pessoas que estivessem interessadas em dar uma educação consciente de Krishna para os seus filhos, não? O sistema de Gurukula que foi estabelecido. Srila Prabhupada também, ele prezava muito que as pessoas deveriam viver de uma forma pura, inclusive se alimentar de uma forma pura, porque Bhakti significa, como Krishna diz no Bhagavad Gita, tudo que você oferece, tudo que você oferecer para mim, uma folha, um copo d'água, um fruto, com amor e devoção, eu aceito. Porque a base do ensinamento de Bhakti é essa. Nós, por natureza, a alma, por natureza, é um servo eterno de Deus. Mas, no momento, estamos esquecidos dessa relação com Deus. E, portanto, esquecidos da nossa relação com Deus, estamos nos identificando com os corpos materiais e, portanto, estamos presos ao ciclo de nascimento e morte. Não? Purna Janma, o samsara, e assim nos apegamos a esse mundo. E a causa do sofrimento é que uma alma eterna está se apegando a algo que é temporário. E o preço do apego, o preço do desejo por coisas temporárias é o sofrimento. Isso é qualquer tradição espiritualista, o próprio budismo, todos colocam essa questão. Então, Bhakti vem reverter esse processo. Porque, como Krishna explica na Gita, né, por contemplar Dayate Vitaya Punsha, os objetos deste mundo, Sangaste Shupadhyayate, nós desenvolvemos sanga, apego a ele.
Sanjayate Kama, e assim, do apego surge o desejo. E aí o desejo envolve você numa condição de sofrimento, de apego, sofrimento, você perde confusão de memória. Então, o processo da condicionamento da alma é um processo que dhyana é meditação também, é a contemplação. Esquecidos de nossa verdadeira natureza como seres eternos, estamos nos identificando com o corpo temporário e tudo aquilo que gira em torno do corpo. Então, assim, meditando nisso, contemplando, nos apegamos e siga. Agora, Bhakti, que é um processo de meditação, também, mas não meditar no ilusório, meditar no real. Então, o processo de jnana, ele é essencial para que você possa entender a diferença entre o temporário e o real, para que você possa se desencantar com as certezas que esse mundo nos dá e entender que esse mundo é temporário e cheio de problemas, de sofrimento, do Kalaya Shashvata, nas palavras da Bhagavad Gita. E, portanto, quando a pessoa entende isso, isso chama-se viveka, ela pode discriminar. Entende? Então, essa discriminação entre o que é real e eterno faz com que nós possamos, a partir de agora, mananá, meditar, contemplar, entende? Sobre uma realidade que está além, que é o ser. Então, o primeiro passo na autorrealização é entender a Aham Brahmasmi, que eu não sou o corpo, mas eu sou Brahman, eu sou parte integrante de Deus. Tudo que existe é Deus. E as suas energias, e nós, as almas, são parte da energia de Deus, chamada Jiva. Então, nós somos energias de Deus. E, portanto, depois da autorrealização, entenderam isso, nós temos agora que viver de acordo com a autorrealização. Isso chama-se Upasana. Nós não apenas meditar, a meditação pode ser, primeiro, de uma forma neutra, não? Você realizar isso, não? E depois, de uma forma ativa. Então, portanto, aí a pessoa pode desenvolver um relacionamento com a divindade. Então, portanto, Srila Prabhupada e Srila Bhaktisiddhanta Saraswati e todos os grandes mestres da nossa tradição Vedanta Chaitanya nos dão essa ciência de Bhakti, que é transformar toda a nossa vida, tudo que você faz, tudo que você come, tudo que você... toda a arte, toda a nossa atividade, todo o trabalho tem que ser voltado a Deus como uma forma de meditação. Então, o Srila Prabhupada, ele foi dessa forma, criou todas as facilidades, os templos, as comunidades, as escolas e também restaurantes para falar que mesmo a alimentação, se você cozinha e dedica aquilo a Deus, aquele alimento é karma free, ele é purificado. Então, o Srila Prabhupada abriu esses restaurantes e também ele desenvolveu um programa assistencial muito importante, que uma vez Srila Prabhupada estava na sede da ISKCON em Mayapur, na Bengala Ocidental, e aí ele viu várias crianças no lixo do templo brigando para poder comer os restos dos alimentos que estavam nas folhas de bananeira, nos pratos descartáveis da Índia. Não? Quem conhece a Índia conhece a maneira de comer em pratos descartáveis que são ecologicamente voltam para a natureza. Aí ele viu aquilo, e Srila Prabhupada com lágrimas nos olhos, vindo isso, ele chamou seus líderes, falou, a partir de hoje, no raio de 10 quilômetros de todos os templos, Hare Krishna, ninguém pode passar fome. Então, assim, o movimento Hare Krishna também desenvolveu um grande movimento que é chamado Food for Life, alimentos para a vida. Então, por isso que o movimento Hare Krishna tem essa preocupação de distribuir alimentos. E isso é muito comum, quem conhece a Índia, os grandes templos sempre têm esse programa de distribuir alimentos para os fiéis, especialmente os sadhus, aqueles que são renunciados, eles se alimentam nos templos. Então, nós podemos ver que neste mundo as pessoas estão sofrendo. E esse alimento não só alimenta o corpo, mas também, como é alimento karma free, alimento chamado prashada, ele também ajuda você a ter um mérito que você pode também começar a desenvolver a sua devoção por Deus. Então, Srila Prabhupada, assim, ele estruturou a sua sociedade por 13 anos, viajando, por 13
13 anos, mais ou menos, ele viajou, ele deu praticamente, ele viajava uma vez por ano para o mundo todo, abrindo, ele criou a sede editorial do movimento Hare Krishna na cidade de Los Angeles, e lá a ISKCON Press se transformou na Bhaktivedanta Book Trust, que é a editora que publica todos os livros de Srila Prabhupada e distribui esses livros para que os devotos, os templos, possam distribuir para o benefício da sociedade. Então, ali, ele periodicamente ia para Los Angeles, e de lá ele visitava os Estados Unidos. Infelizmente, ele não conseguiu chegar no Brasil, apesar de ter uma viagem planejada no ano de 1975, mas por problemas políticos de alguns países, ele não conseguiu a visa para dele poder parar em alguns países, e infelizmente não veio, mas ele visitou vários países da América Latina, como a Venezuela, o México. Então, Srila Prabhupada, assim, ele teve esses discípulos. Srila Prabhupada, ele viveu dessa forma uma vida gloriosa, abriu um grande templo em Vrindavana, o Krishna Balarama Mandir, e o centro mundial era em Mayapur, na Bengala Ocidental, uma cidade chamada Navadvip. E um outro grande templo que ele abriu foi na cidade de Bombay, agora é Mumbai, né? Mudou o nome, né? Em Mumbai, num bairro chamado, numa praia, Juhu Beach, ele abriu um grande templo de Krishna nessa cidade. E hoje em dia nós podemos ver que o movimento Hare Krishna na Índia, depois da partida de Srila Prabhupada, cresceu exponencialmente e em todo o mundo, inclusive nos países naquela época que o Prabhupada estava aqui. Nós estávamos numa época da Guerra Fria, tá? Havia essa divisão entre o mundo capitalista e o mundo comunista, e Srila Prabhupada conseguiu até mesmo ir em Moscou, e ali ele conseguiu atrair alguns discípulos que, devido à questão do ateísmo estatal, né, eles tiveram que ser devotos durante muito tempo, até a abertura do que aconteceu com Gorbachev. Eles tinham que escondidos serem devotos, e quando eles eram presos, eles eram colocados em campos de concentração, prisões, como prisioneiros de consciência. Mas Prabhupada, mesmo assim, e depois com a abertura, o movimento Hare Krishna, onde ele mais está crescendo hoje em dia, são esses antigos países do bloco oriental, da Europa. Até mesmo na China existem devotos, entende? Também ainda de uma forma escondida. Então, o movimento Hare Krishna, Srila Prabhupada, ele deixou o corpo dele no ano de 1977, no dia 14 de novembro. Na época, ele tinha 81 anos de idade. É impressionante como que ele chegou com quase 70 anos de idade. Ele começou a sua missão, entende? E nesse pouquíssimo tempo, no fim da sua vida, ele conseguiu expandir o movimento da Coisa Krishna por todo o mundo. Tá? Então, dessa forma, Srila Prabhupada, eu posso falar tanto da vida de Srila Prabhupada, entende? Mas eu apenas enfatizei que o que mais prezava de Srila Prabhupada era exatamente a literatura espiritual, os seus livros, não, entende? Para que as pessoas pudessem conhecer de uma forma prática, não? É por isso que Srila Prabhupada ele traduziu a Bhagavad Gita, uma das Upanishadas muito importante, a Isha Upanishada, entende? Ele traduziu todo o Srimad Bhagavatam, que é a mensagem mais importante do Vedanta, de acordo com Chaitanya Mahaprabhu, e também traduziu a biografia autorizada de Shri Chaitanya Mahaprabhu, essa encarnação de Krishna, que fundou o movimento do Cantar do Santo Nome pelo mundo todo. Esse livro chamado Shri Chaitanya Charitamrita, e lá tem todos os ensinamentos de Shri Chaitanya Mahaprabhu, inclusive os ensinamentos que ele deu para os Goswamis de Vrindavana. Então, Srila Prabhupada, antes dele vir para o Ocidente, ele tinha tentado divulgar a consciência de Krishna na Índia. Por isso ele fundou, bem antes do começo da década de 60 mesmo,
a Liga dos que é chamado League of Devotees, a Liga dos Devotos, a Sociedade dos Devotos, entende? Na Índia. Mas ele não conseguiu. Ele via que os indianos estavam muito atraídos pelo Ocidente. Então, ele via que as pessoas não estavam muito interessadas, e quase ele teve um ou dois discípulos que durante essa... Aí ele falou, tá bom, se os indianos não estão interessados, vamos levar isso para quem os indianos estão apreciando, o Ocidente. É interessante que quando Srila Prabhupada ficou em Nova York, e depois ele foi para São Francisco, entende? Esses devotos, entende? Que se foram fazendo, Prabhupada participava mesmo em shows de rock, não, entende? E dava espaço ele cantar, ele recebeu o apoio de muitos intelectuais da contracultura, como Allen Ginsberg, que é daquele movimento hippie, não? Os papas do LSD, todas as pessoas se atraíram por Srila Prabhupada, entende? E ele, por isso que há este mal entendido, não? Por muitas pessoas pensam que os Hare Krishna eram hippies. Isso acontece muito no Brasil. Hare Krishna é hippie. Por quê? Porque ele cresceu no contexto cultural e histórico do movimento hippie, junto, participando. Então, os hippies aí convidavam os devotos. Então, assim como no Brasil também, o movimento da contracultura, comunidades alternativas, sempre o movimento Hare Krishna esteve presente em todos os lugares onde as pessoas puderem fazer. Então, só para confirmar aqui, a biografia de Srila Prabhupada não está no Netflix, foi um engano meu. Ele está no Amazon, no Prime Video. Quem tem o Prime, entende? Quem assina o Prime Video, vocês podem ter acesso à biografia completa, ao filme sobre a vida do Prabhupada, que é um filme muito bonito, e vocês vão ter essa oportunidade de conhecer mais ou coisas que eu estou, assim, por esquecimento, talvez, porque é tanta coisa para falar de Srila Prabhupada, uma personalidade como essa. Então, e uma outra coisa interessante é que Srila Prabhupada, ele, além dessas atividades de publicação do livro, das escolas, dos templos, o programa foi a questão da iniciação dos seus discípulos. Srila Prabhupada, ele rompeu um pouco com o tradicionalismo indiano, né? Por exemplo, de acordo com a tradição do hinduísmo mais bramânico, mais smarta, assim, de castas, uma pessoa que não nasceu numa classe de brahmanas ou de as classes superiores que tenha recebido diksha de um guru, ela não pode ter acesso aos Vedas. Mas como em Kali Yuga há uma tradição que compreende o Mahabharata, Bhagavad Gita, que o conhecimento védico talvez não possa ser estudado por quem não está numa tradição smarta, mas ele pode ser estudado por essa literatura Smriti, não? E, portanto, esse conhecimento é genuíno, porque é o conhecimento védico. E Prabhupada levou isso ao cabo, dando iniciação às mulheres, entende? Formando elas como sacerdotes, como nos templos, entende? Então, Srila Prabhupada, ele tendo em vista que a cultura ocidental é diferente da cultura tradicional da Índia, ele foi muito ousado e no começo foi muito criticado por muitas pessoas tradicionalistas da Índia, mas a finalidade dele, ele via que a alma, ninguém é o corpo. Isso é um ensinamento básico. Nós não somos esse corpo, nós somos homens, nós somos mulheres, nós somos brahmanas, nós somos paias, nós somos indianos, nós somos americanos, todos somos almas espirituais eternas e podemos desenvolver autoconhecimento e viver de acordo com esse conhecimento, que é exatamente o ensinamento de Bhakti, desenvolver amor por Deus. E a prova de que Bhakti não é apenas aquilo que é interpretado. Existem algumas tradições do hinduísmo que interpretam Bhakti como sendo apenas uma preparação ritualística para que você chegue a Jnana, ao conhecimento espiritual. Mas Bhakti, ela não pode ser confundida meramente com os rituais do karma para elevar as pessoas ao paraíso, não. Bhakti é uma ação
que reflete no nosso plano a natureza arquetípica da alma na sua relação com Deus. Então, as tradições de Bhakti, do movimento Vaishnava, principalmente, não consideram Bhakti como um meio. Bhakti é um meio e também é um fim. O fim de Bhakti é prema, amor por Deus. E não é só a autorrealização, não termina quando você entende que você não é o corpo e você é uma alma espiritual. Esse é o primeiro passo. Entendendo isso, nós podemos voltar nossa atenção do temporário para o eterno. Portanto, o Senhor Supremo, ele também é uma pessoa. Isso é explicado num dos versos fundantes do Srimad Bhagavatam. Vadanti tattvaviratadi agyanamadan brahmeti paramatmeti bhagavaniti shabdati. Os videntes da verdade, que conheceram e realizaram essa substância absoluta, que é não dual, como está dito nos Upanishads. Eka eva ad, então, o um sem o segundo. Então, por isso a tradição Vaishnava de Chaitanya Mahaprabhu também é uma tradição de não dualidade, não é um movimento dualista, mas é uma dualidade includente, que não exclui a diversidade. Então, Deus ele é impessoal, mas ele também é pessoal. E esta natureza de amar a Deus é parte da vida espiritual. E a prova disso é que, neste mundo, nós aspiramos por aquilo que é parte da nossa natureza espiritual. Deus, em sua natureza espiritual, é Satchidananda, eterno, pleno de conhecimento e de bem-aventurança. Tá? E a alma, sendo uma centelha divina, também é eterna, plena de conhecimento e plena de prazer. Então, a busca de moksha é a busca da eternidade. Então, situado na eternidade, temos que agora ter conhecimento da diferença entre a alma e Deus, como está dito no Upanishad. Nitya Nityanam, Chetanas Chetananam, Ekobahunam Vijayam. Um eterno entre muitos eternos. Uma consciência entre muitas consciências. Então, quando nós entendemos a eternidade, realizamos Deus como Brahman. Quando nós entendemos a consciência, entendemos que Deus é o Atma e nós somos o Atma, que temos uma relação de conhecimento com o Atma. Mas Deus também é Ananda. Ananda significa que ele é a fonte da bem-aventurança. E o prazer, ele é buscado em relacionamentos. Por isso que neste mundo, nós, nos relacionamentos humanos, de amor, nós temos uma expectativa do outro e nos apaixonamos, e achamos que o outro é perfeito. E depois, quando descobrimos que nada é perfeito, quando o conhecimento vem, poxa vida, e aí nos frustramos, porque nós estamos buscando o objeto perfeito do amor, que é Deus, nas pessoas que são imperfeitas. Não é que não existe um amor humano, mas o amor humano é um amor possível. Não é um amor. As pessoas não... Para amar uma pessoa, nós temos que ter conhecimento e aceitar ela como ela é. É diferente de quando nos apaixonamos. Nos apaixonamos, a gente fica burro, né? A gente tem uma expectativa de que aquela pessoa é perfeita, e aí nos frustramos. Por isso que os relacionamentos neste mundo são problemáticos. Mas isso prova de que a alma também tem um relacionamento com o ser perfeito. Então, Deus também é uma pessoa. Porque se Deus é a fonte de tudo, e neste mundo tem personalidade, este mundo é um efeito de uma causa, como que o efeito tem algo que não tem na causa? Então, significa que Deus também é uma pessoa, e nós também somos pessoas, natureza eterna, e nos relacionamos com Deus. Então, esse foi o ensinamento principal, que é Bhakti. Então, eu acho que com isso eu pude falar um pouco sobre a vida de Srila Prabhupada, que tem uma coisa para falar, e eu também tentei fazer alguns conhecimentos filosóficos para entender a filosofia de Srila Prabhupada. Nós não podemos entender uma pessoa só descrevendo uma biografia sem entender o que a pessoa pensa, qual é a vida da pessoa, quais são os ideais da pessoa, e o que motivou a vida de Srila Prabhupada, o que impulsionou a vida de Srila Prabhupada foi exatamente Krishna, Deus. Srila Prabhupada é um exemplo, é um modelo arquetípico de como ser um devoto de Deus neste mundo. Tá? Então, acho que eu posso encerrar aqui a minha exposição. Tá. Temos mais uns 10 minutinhos para nós encerrarmos, e gostaria de passar agora para a coordenadora para a gente poder responder as perguntas das pessoas. Tá? Tá.
Tá certo, professor. Nossa, maravilhoso, maravilhosas reflexões e os conhecimentos e tudo tão alinhado, né? É por isso que esses encontros interreligiosos trazem essa beleza, porque a gente vê que todos os caminhos levam aí ao divino. Então, vamos ver o que a gente tem de perguntas. A gente tem aqui uma contribuição do Elton realmente confirmando, né, que o vídeo é um filme, né? Foi lançado, passou em, É um filme, é uma longa-metragem. passou em cinema, inclusive, né, professor? Então tá lá mesmo no Amazon Prime. E ah, se eu pudesse falar um pouquinho enquanto as pessoas vão escrevendo, Pois não. as principais obras, porque o Swami Prabhupada ele traduziu e comentou Gita, né, que é a essência aí, né, o Senhor Krishna em ação, mas o que você diria que é a principal obra, assim, um livro para ler, para a gente ler, que ele escreveu? Srila Prabhupada, ele escreveu quatro livros básicos que abrangem toda a tradição de Chaitanya, né? Primeiro é a Bhagavad Gita. Uhum, Inclusive, ele teve uma preocupação de apresentar uma tradução da Bhagavad Gita bem no espírito de Bhakti, porque ele fala, se Bhagavad Gita é um ensinamento de Bhakti, então ele fala Bhagavad Gita como ele é, não interpretando Bhakti como outra coisa, mas uhum, apresentando Bhakti literalmente. O grande uhum, problema de você apresentar, às vezes, uma tradução literal de uma escritura é que isso gera paradoxos, uhum, tá? Contradições, e assim algumas pessoas acham que temos que eliminar as contradições através de um processo simbólico. Isso significa isso, uhum, mas na verdade isso perde o caráter místico, porque uma escritura é o relato do conhecimento que os videntes, os yogis, com sua visão espiritual, puderam entender de uma realidade transcendente que está além do tempo e espaço. A uhum, nossa mente funciona em termos de categoria de tempo e espaço. uhum, Então, a reflexão filosófica, ela não pode conciliar algo que está além dela. Então, quando você uhum, apresenta uma revelação de uma realidade em que é inconcebível a razão, gera paradoxo. Então, uhum, por isso, às vezes, essas traduções acadêmicas, críticas, elas tentam eliminar as contradições, dizer, isso é uma interpolação, isso não sei o quê, mas, na verdade, é uma maneira de traduzir imperfeitamente. O conhecimento que está além da mente, da razão, não pode ser explicado pela mente, pela razão. Então, por isso que uhum, ele faz a questão de apresentar o Bhagavad Gita e suas obras de tradução de uma forma, assim, literal. Contradição tem. Ele não tira as contradições explicando isso significa aquilo. Não, ele apenas explica por que há contradição. É bem uhum, diferente. Devido à incompatibilidade de um conhecimento transcendente estar sendo manifesto numa plataforma da mente, de compreensão, gera paradoxo. Então, eles uhum, não têm que ser removidos, eles têm que ser explicados por quê. Então, Srila Prabhupada mantém isso em suas obras. O mais importante, a Gita, e depois, a Gita são as instruções de Krishna. E uhum, depois, o Srimad Bhagavatam, que mostra os ensinamentos de todas as encarnações de Deus, como o mundo foi criado, e toda a uhum, ciência védica é apresentada nesta obra chamada Bhagavatam. São os uhum, dois mais importantes. E depois, como Chaitanya Mahaprabhu, que é a encarnação de Krishna, que apareceu 500 anos atrás para ensinar o processo de Bhakti, Srila Prabhupada nos deu a biografia dele, que é o Chaitanya Charitamrita. uhum, E, e depois ele também deu um livro muito importante, que é o Néctar da Devoção, que uhum, ele explica também como é a ciência de Bhakti, o que é a ciência de Bhakti. Então, Néctar da Devoção trata sobre o conceito de raça, do prazer estético que existe na relação entre os devotos e Deus. É um tema muito importante, porque o conceito de raça é um conceito, só isso dá um seminário imenso. E, é uhum, até, e, é o, e foi o tema da minha tese de doutorado em Ciência da uhum, Religião pela Universidade Federal de Jorge, que eu falo sobre esse conceito que Prabhupada desenvolve nesse livro Néctar da Devoção. Então, além disso, existem muitas outras obras que complementam essas quatro grandes obras. Por uhum, exemplo, o livro de Krishna é um resumo da parte mais importante do Srimad Bhagavatam, que é o 10º canto, que descreve a vida de Krishna. Os uhum, outros cantos descrevem as outras encarnações, todas as encarnações importantes, Rama,
Varaha, Nrsimha, todas são descritas, mas a encarnação principal da forma original de Deus, como Krishna, é descrito nessa obra que chama do Krishna, o livro Krishna, a suprema personalidade de Deus. Não? E depois o Prabhupada também escreveu muitos outros livrinhos que foram editados. Por exemplo, você encontra o Hare Krishna, eles sempre estão vendendo vários livrinhos pequenininhos que são livros baseados em aulas ou explicações dessas 4 grandes obras. E ele também escreveu um dos Upanishads, que é o Ishopanishad, é bem curtinho, são um pouco mais de 10 versos, que também introduz também na filosofia do Upanishad. Então, de uma maneira geral, essas são as principais obras que Srila Prabhupada teve, que são muitos livros, entende? Mas são todos baseados nessas 4 obras originais, tá? Eu falei o Bhagavad Gita, o Srimad Bhagavatam, o Chaitanya Charitamrita e o Néctar da Devoção, que é um manual de devoção, o manual dos devotos. Tá certo? Ótimo, Então, muito bom. Muito surgiu bom. perguntas? Acho que isso foi claro o suficiente aí. A gente não tem perguntas, mas de qualquer forma, se alguém tiver alguma pergunta, depois pode encaminhar para a gente aqui pelo WhatsApp, depois a gente encaminha, né? O senhor pode responder e a gente pode depois passar. A gente tem uma pergunta aqui, se Krishna então seria para o Swami Prabhupada uma encarnação de Deus. Esse tema é muito bem tratado no Srimad Bhagavatam. Krishna não é uma encarnação, apenas uma encarnação de Deus, no sentido de que Deus se expande para uma missão. Ele é próprio, por isso é dito que Deus é um só. Como eu dei o exemplo, eu sou um só, mas para minha filha eu sou um para cada. Então, mas de acordo com o relacionamento, de acordo com a missão dele, ele se expande em várias formas. E as formas dele, as expansões dele, não são diferentes dele. Então, o que Krishna é? Etechansa Kala Punsa Krishnastu Bhagavan Sai. Todas as listas de encarnações descritas nos Puranas são expansões, Ansha, são expansões de Deus que encarnam, ou Kala Ansha, expansões das expansões dele, ou seres divinos, ou seres iluminados que recebem a potência de Deus e vem também como uma encarnação. Significa, a palavra avatar, que é encarnação, traduzido literalmente, que significa descida da divindade, existem 2 tipos de avatar. O próprio Deus que vem, a própria personalidade de Deus que vem, na sua forma original, que é Krishna, ou nas suas expansões. Krishna se expande depois como Balarama, depois como Vishnu. Então, existem várias expansões, e depois Vishnu se expande em várias encarnações. Então, isso é explicado em vários textos no Srimad Bhagavatam, se explica em algumas obras como Brihad Bhagavatamrita, os Goswamis explicam a natureza das diferentes encarnações. Então, uma é a encarnação de Deus mesmo que vem, e outra é a encarnação que é chamada Shakti Vesha Avatara, quando Deus dá a Shakti divina a um representante, ao enviado, ao seu filho, ou a um grande mestre. Então, às vezes, por isso, tudo isso são consideradas encarnações de Deus, diretas ou indiretas. Mas isso tudo são, por exemplo, nós consideramos que Jesus é um Shakti-Avesha, ele não é Deus, não é o Pai, mas é o Filho que veio com a missão para manifestar o Pai. Muitos outros grandes mestres que criam tradições são considerados como encarnações da potência divina. Então, voltando a Krishna. Então, Krishna, ele seria um avatar nesse sentido de encarnação, porque ele veio nesse mundo, mas ele não é o avatar ou a encarnação de uma expansão. Ele é a forma original. Vou explicar a diferença. Geralmente, as encarnações são encarnações de Vishnu. Vishnu é a expansão de Krishna para criar, para manter, chamaram também Narayana ou Paramatma, o mundo material. Então, Deus, em relação ao mundo material, é Vishnu, e ele encarna para criar, como os Purusha, Narayana e Mahavishnu, e depois manter as leis cósmicas, que é o Dharma. Então, as encarnações de Deus vêm para, como Krishna diz no Gita, vêm para proteger o Dharma, para trazer que os deuses eliminaram os asuras,
e manter a lei cósmica. Dharma é a lei cósmica. Então, as encarnações de Deus têm essa finalidade. A encarnação de Krishna não tem o propósito das encarnações de manter o Dharma. Ele é Deus na sua transcendência. Por isso que Prabhupada fala, quando Deus está trabalhando, ele é Vishnu e as suas encarnações. Quando Deus está curtindo, ele é Krishna. Então, a Krishna vem nesse mundo e exibe a sua lila, as atividades de Deus no mundo espiritual com seus associados eternos para atrair as pessoas. Por isso, as atividades de Krishna não é para serem imitadas, não são ensinamentos éticos e morais. Ele vem para atrair. Por isso que se nós pensamos que Krishna é o ser humano comum, os ensinamentos dele se tornam problemáticos, porque se tornam antiéticos. Não, ele é o desfrutador supremo que, se ele não houvesse, por exemplo, amar. Para que haja amor, tem que ter conhecimento. Então, se Deus é uma pessoa e você não conhece as qualidades, os atrativos, você não pode amá-lo. O amor é diferente da paixão. Quando você está apaixonado, você atrai, mas aí você tem que conhecer, e na medida que você conhece, aquela paixão se transforma em amor, se transforma em Deus. Para amar Deus, de uma relação eterna com Ele, você tem que conhecer, por isso Ele encarna. Ou seja, Deus é infinito, Deus é ilimitado, e a nossa consciência é limitada. Como uma coisa limitada pode compreender uma coisa ilimitada? Não é possível. Por isso que a maior parte das tradições espirituais não descreve a forma pessoal de Deus. Ao contrário, descreve Deus de uma forma apofática, negativa. Eles falam que não é Deus, neti, 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 neti. Então, portanto, Deus se torna impessoal. Agora, como ele é onipotente, nós não podemos conhecer. É impossível a alma conhecer Deus. Mas Deus é infinito. Ele pode permitir o que não pode acontecer, do nosso ponto de vista, acontecer. Então, é dito que Deus se espreme, se espreme, se espreme, se espreme, e ele entra dentro dos limites da nossa consciência para ser objeto da nossa meditação, e nós podemos conhecer as suas qualidades, suas opulências, por isso que o nome dele é Bhagavan, pleno, e nos atraímos e podemos amá-lo, senão não poderia ter um relacionamento amoroso. Então, a finalidade da encarnação. Então, a encarnação de Krishna se distingue, que é a forma dele vir e manifestar todos os seus atrativos, sua beleza, sua riqueza, e aí nós podemos amá-lo. Então, talvez isso explique a diferença das encarnações. Houve aqui, eu estou vendo o chat aí, se eu puder responder no chat, tá? A pessoa perguntou, né? Jesus é filho de Babaji? Entende? A primeira pergunta, então eu vou falar. Jesus é considerado uma encarnação de Deus, como eu falei, o Shaktaveshwara. Babajis ou outros grandes mestres que se estão iluminados e vêm com a missão, eles podem estar manifestando uma potência de conhecimento, potência do conhecimento do Brahman, poder do conhecimento. Então, de uma forma, o mestre espiritual, ele é um tipo de encarnação, que ele está encarnando o conhecimento de Deus para nosso benefício, de várias categorias, entende? Tá certo? E acho que eu respondi a Heloísa, né? E agora uma outra pessoa perguntou, por que o Tara Gita quase não é citado como texto sagrado? Porque depende da tradição. Como eu falei, a verdade absoluta é uma, mas ela se manifesta de acordo com a maneira que você se aproxima dele. Então, se Deus ele é impessoal, ele é Brahman, ele também é Paramatma, ele é Vishnu em tudo, criando, mantendo o mundo, mas ele é Krishna também, o Deus transcendente. A literatura védica é muito extensa. Existem literaturas que se especializam em descrever e dar o método para você conhecer e servir Deus nas suas diferentes manifestações. Então, essa literatura que Prabhupada teve são literatura especializada que está mais dedicada a conhecer esse aspecto da divindade como Krishna Bhagavan, objeto do amor da alma. Existem muitas outras literaturas, inclusive o que você colocou aqui também, o Tara Gita, que é uma das canções também do Mahabharata, o Bhagavad Gita é uma parte. Ele não fala sobre esse aspecto de Bhakti pessoal a Deus, mas fala sobre mais o aspecto do Advaita impessoal. Então, esse conhecimento está, mas a tradição que Prabhupada veio é a tradição de Bhakti.
entende? Uhum. Existem aqueles que estão interessados em se libertar deste mundo, se fundir em Deus, e os que estão interessados em amar a Deus, entende? Porque senão o amor seria uma ilusão para nós, o amor é real. O amor desse mundo é um reflexo, porque nós buscamos ele em coisa temporária, mas a alma eterna tem a possibilidade de ter um amor, um objeto eterno e pleno que não nos frustra, como as nossas paixões desse mundo fazem. Tá? Então, talvez por isso que eu não citei, Srila Prabhupada não deu atenção a muitas outras literaturas, muitos Upanishads, porque não foca naquilo. Qualquer pessoa que for na academia sabe que se você quer fazer algo direito, você tem que focar num ponto. Se você fica em tudo, você não chega em lugar nenhum. Vyabhasayati Gaburi. Nós temos que ter uma concentração. Primeiro, nós temos que saber o que nós queremos. Como está dito, quem não sabe, como Kant falou, né? Quem não sabe o que procura, nunca identifica aquilo que ele encontra. Então, na verdade, por isso que o mestre é importante, e Srila Prabhupada foi guiado pelo seu mestre, é o que nós estamos apresentando. Então, eu acho que está aí, nosso tempo esgotado. Tem uma última pergunta, acho que Pois aí não. você podia responder, e aí a gente vai para uma, né, para meditação. Aí a pergunta do Pepe, que os devotos Bhaktas têm uma prática diária comum a todos, e para ser devoto Bhakta é preciso receber iniciação? Podemos resumir as práticas dos devotos em 2 princípios. Nunca esquecer de Krishna e sempre lembrar de Krishna. Uhum. Bhakti é uma meditação, então nós meditamos com ele em tudo que nós fazemos. Para nós começamos a fazer para Krishna. O que nós comemos, nós fazemos para Krishna. E a prática mais importante é a nos associarmos com ele. Krishna encarnou nesta era na forma dos seus santos nomes. O mantra é a forma da deidade. Então, o Mahamantra é o mantra de Krishna. Então, por cantar o mantra de Krishna, você está em comunhão com ele. Então, a parte mais importante de um Hare Krishna, de um devoto de Krishna, de um Bhakta, melhor dizendo, né? É cantar os santos nomes, é meditar nos santos nomes, meditar nas atividades que são descritas nas escrituras, meditar nas formas. Tudo isso faz com que o amor desenvolve. Quanto à iniciação é importante, porque o mestre espiritual ele vai conduzir para que não haja dispersão. A nossa mente vai levar para outro lugar. Então, se você tem... Por que é? O mestre, na verdade, é um só, é Deus no nosso coração. Mas nós, porque a nossa mente está a nossa consciência está tão contaminada, não podemos ouvi-lo. Então, como nós não podemos ouvi-lo, nós buscamos alguém que está na nossa frente, que está ouvindo, então aquela pessoa tem conexão, então ele se torna o provedor da nossa conexão. O mestre espiritual, ele nos conecta para que nós possamos nos conectar e ficarmos online com Deus. Tá? Então, dessa forma, por isso que é importante a posição do mestre espiritual, ele é o provedor da nossa relação com a divindade. Tá certo, Marina? Maravilhoso, professor. A gente agradece muito e gostaria de pedir para conduzir uma meditação, um mantra devocional para a gente poder finalizar. Então, como nós falamos que a nossa meditação principal é a meditação nos nomes de Deus, no Mahamantra, todo som neste mundo, ele não está conectado com outras dimensões. Quando você conecta um som com outra dimensão, ele é chamado mantra. Tá? Então, portanto, o principal ensinamento nesta era que nós vivemos é o processo de Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama Eva Kevalam, Kalau Nasteva, Nasteva, Gatir, tá? Que nesta era, o processo de cantar o santo. Por isso eu vou cantar o mantra Hare Krishna, que é o ensinamento principal da tradição de Srila Prabhupada, e é o que ele fazia sempre. Tá? Eu não sou muito bom músico, sim, mas portanto, é a vibração. Tá? Uhum. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namastê. Om Tat Namastê. Sat. Gratidão, professor, maravilhosos os ensinamentos. A gente agradece muito, foi realmente uma honra, uma alegria ter os seus ensinamentos compartilhados e a gente espera poder retornar aí esse encontro novamente. Muito obrigada, muito Tá? E obrigada. depois você me dá o link para eu postar a passagem, a entrevista, né, nas minhas Ah, comunidades. Tá? sim, ótimo, tá bom, tá bom, tá bom, faremos isso. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado a todos Obrigada. vocês. Obrigado pelas perguntas, pela participação. Fiquei muito feliz de estar nesse encontro de luz aqui. Hare Krishna. Obrigada. Namastê. Boa semana a todos. Boa semana.